E vamos entrar para esta. Será que teremos alguma coisa? Será que hoje tem? Claro que hoje tem. E a conversa de hoje é com... É isso. A conversa de hoje é com... Oriano Manuel. Oh, então temos alguma coisa. Oriano Manuel, seja bem-vindo à Sintonia 100.5 em FM. Obrigado. Obrigada a nós por ter aceito este convite. Conversa mais do que interessante. Oriano Manuel é empreendedor angolano, consultor de marketing e gestão de projetos. Trabalha nisso há quanto tempo, só assim para começar? Empreendedorismo, propriamente já há coisa de 5 anos. Uhum. Agora, a gestão de projetos é algo um bocadinho recente, coisa de 2 anos, e começou a partir do momento em que, pronto, quando criamos uma empresa ficamos desprovidos de muitos recursos. Uhum. No entanto, tu és o marketing, tu és o designer, tu és o quase tudo e também és o gestor de projetos, no sentido em que à medida que os negócios vão crescendo e o projeto vai andando, vamos percebendo que é necessário haver um conjunto de processos já estudados e definidos para que as coisas possam andar da melhor forma possível. Entenda-se que há metas para cumprir, há objetivos para alcançar e, sobretudo, há uma equipa para liderar e devemos nos reunir e ter uma comunicação que seja perceptível entre todos. Então a gestão de projetos surgiu Uhum. à medida que várias oportunidades de negócios e participação em outros projetos também foram surgindo. No entanto, eu decidi no último ano estudar mesmo sobre isso, pesquisar, e tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais nessa área. Só agora, já está nisso há quanto tempo? Um gestor de projetos começa sem saber. Se tu tens um negócio, não deixas de ser um gestor de Ok, projetos, sim, porque sim. o projeto em si é, nesse caso, o projeto é um conjunto de ações coordenadas num determinado tempo e com recursos próprios ou independentes. Portanto, quando tu tens um negócio, tu reúnes uma equipa, tu defines processos, tu defines um tempo para as vendas, tempo para pagar salários, tempo para etc. Então, querendo ou não, acabas sendo um gestor de projetos. Mas eu tive experiências com a Luandina, pronto, não vou falar nomes. Publicidade Exato, aqui. exato. Tive experiências com marcas de Marcas. renome, Uhum. participei de eventos muito grandes e eu pude ver em loco, no caso, como é que esses processos funcionam, como é que projetos são abertos e são fechados, como é que as equipas têm essa dinâmica e pronto. À medida que eu fui percebendo de forma mais técnica sobre isto, Uhum. obviamente que decidi enverdar por isso. No entanto, os meus clientes, a nível do marketing, no caso, quando surge um pedido, uma solicitação, essa solicitação acaba sendo inicialmente um projeto. E só para dar aqui um exemplo rápido para as pessoas perceberem, por exemplo, se um cliente pedir um flyer para uma festa, o flyer não deixa de ser um projeto. Um flyer com ilustração, por exemplo, não deixa de ser um projeto. Ou seja, tu vais reunir, saber o que é necessário para executar esse projeto, essa tarefa, vais reunir uma equipa, se calhar vais chamar um ilustrador para terminar o flyer e depois, quando esse flyer for entregue, o cliente der o feedback correto, então o projeto está encerrado. Uhum. É só mais ou menos um exemplo. Na verdade, muitos de nós somos gestores de projetos, mas hoje existe uma associação internacional que é a PMI, que está formada ou é formada por vários gestores de projetos e define um conjunto de conceitos, e a própria gestão de projetos hoje até já evoluiu para as metodologias ágeis. Não sei, pronto, acho que algumas já ouviram falar de Business Model Canva, já devem ter ouvido falar sobre o Scrum e várias outras técnicas, Kanban, enfim, que são um conjunto de técnicas que permitem com que as pessoas possam gerir grandes projetos de forma ágil, não desfazendo a comunicação e conseguindo entregar as coisas no tempo certo. Agora focando mesmo já aqui nas pessoas, né? Quais são as habilidades que normalmente uma pessoa deve possuir antes de pensar sequer em começar um negócio?
Bom, habilidades. O que é que essa pessoa deve ter? Exato. Bom, no caso das habilidades, basta ser uma habilidade, já é uma oportunidade. Vamos tentar recuar um bocadinho pelo próprio empreendedorismo. O empreendedorismo, o que é que é? É a disposição em identificar um problema e uma oportunidade dentro desse problema, e ao identificar isto, vai-se investir recursos, pode ser dinheiro, esforço, pessoas e o que for, e ao aplicar esses recursos, permitir com que essa aplicação gere resultados que alavanquem mudanças e tenham um retorno positivo no público-alvo, no caso, ou no negócio ou na sociedade em si. Portanto, hoje o empreendedorismo, há também empreendedorismo social que tem sido feito, mas o empreendedorismo em si é isto. Portanto, quando tu identificas um problema, tu depois vais te perguntar como é que eu posso resolver esse problema e quais recursos eu devo investir para a resolução desse problema. Então é aí onde aparecem também as habilidades, sobretudo as habilidades. Se as pessoas têm, se num determinado bairro as pessoas gostam de dar festas, mas não conseguem comprar bolos num supermercado, então tu aí identificas uma oportunidade para passar a fazer bolos de forma mais barata e poder vender a essas pessoas. No entanto, a habilidade no caso seria a de pastelaria. Portanto, para empreender é essencial nós nos conhecermos, nos autoconhecermos. Saber o nicho do negócio, Exatamente, o nicho do negócio, mas sobretudo saber o que é que nós temos jeito. Ou seja, uma pergunta que eu faço sempre: o que é que tu fazes tão bem que as pessoas mais próximas de ti teriam coragem para te pagar? Trança. É o autoconhecimento, Exatamente. saber aquilo que que te torna único e as Exato. pessoas, não, ela é especialista nisso. Nisso. Sim. Se bem que o outro faz, mas não do jeito que ela faz. Exatamente. E é basic. Maquilha, trança, é atleta, se é atleta não precisa ser necessariamente jogador de futebol ou de basquete, pode ser, por exemplo, treinador, pode ser instrutor, personal trainer, enfim, e depois essas habilidades, obviamente, que com o tempo precisam ser melhoradas, e isso também não deixa de ser um investimento que, consequentemente, vai, em função daquilo que for a ideia de negócio, vai permitir com que a pessoa que faça crescer o seu negócio. E focando mesmo já aqui no desenvolvimento pessoal de uma pessoa, acredita que o desenvolvimento pessoal é um dos fatores fundamentais para a produtividade de um negócio? Assim, a produtividade é algo transversal. Isso pode ser na escola, pode ser na empresa, pode ser naquilo que for. O que é a produtividade? É a canalização de recursos, ou seja, é tu, por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo muito simples, vamos supor que a pessoa tenha de comprar gás e faltam apenas 2 horas para o almoço. E sem o gás as pessoas não vão poder ter o almoço. No entanto, a pergunta que a pessoa vai fazer é: qual é a melhor forma de eu conseguir comprar o gás mais rápido e isso ir a tempo de fazer o almoço para que as pessoas possam almoçar? No entanto, a produtividade consiste na forma inteligente como vais utilizar os teus recursos para que essa tarefa seja realizada com menos esforço e o mais rápido possível, no caso. Ou seja, é um conjunto de ações inteligentes que tu vais tomar para que isso aconteça. No entanto, alguém pode achar: olha, eu posso ir de carro de mão porque o carro de mão vai me poupar um espaço, mas se o carro de mão estiver distante, então vou pôr na cabeça. Não, na cabeça pode doer, então tem aqui uma camisola, vou enrolar, vou pôr na cabeça para aliviar a dor. Ou seja, é um conjunto de ações que a pessoa vai tomando que vai permitir com que essa tarefa seja realizada de forma mais breve e com menos esforço possível. No caso mas a produtividade é consequência de um conjunto de treinos que a pessoa vai tendo ao longo do tempo, experiência que vai obtendo com a realização de uma determinada tarefa, que vai lhe permitindo identificar o que é que torna a tarefa mais lenta, o que é que retira mais qualidade e assim sucessivamente. E isto passa pelo desenvolvimento pessoal. Por exemplo, se uma locutora precisa treinar a voz. No entanto, toda e qualquer pesquisa
que eu fizer em relação à voz, muitas vezes pode não ser um conhecimento técnico sobre a matéria, mas, por exemplo, saber estar, saber sentar, vamos supor, para quem, por exemplo, trabalha muito em escritório, tem o famoso problema da cadeira, da coluna. Sim, sim, No sim. entanto, saber posicionar-se, saber o tipo de cadeira ideal para desempenhar tarefas de escritório ou tarefas sentadas muito tempo, isso vai influenciar na sua produtividade. Mas o desenvolvimento pessoal está muito ligado, sobretudo, aos soft skills, à famosa procrastinação, por exemplo, o querer deixar sempre as tarefas para depois, o facto de eu conhecer várias técnicas de adiar a procrastinação e saber os motivos, por exemplo, que causam a procrastinação, isso é um conhecimento que está associado ao meu desenvolvimento pessoal. O facto de eu saber que numa reunião, ou seja, uma reunião não pode ser muito longa e que quando alguém está a falar é mais fácil acabar de ouvir, tomar nota e depois Isso, depois rebater com base responder. nas notas. E isso também é desenvolvimento pessoal, não é algo que vão lhe dizer que, olha, matéria X, capítulo 1, como realizar uma reunião. Portanto, o desenvolvimento pessoal é muito importante e eu recomendo duas áreas muito importantes, que é a questão, assuntos muito importantes, que é a procrastinação. Muita gente não sabe porque que adiam tarefas, muitas das vezes é por falta de domínio dessa tarefa, mas elas não admitem que têm pouco conhecimento. Portanto, a solução muitas das vezes da procrastinação é a pesquisa, é saber que, ok, eu não entendo isto muito bem, corro risco de fazer mal, então Então tenho vou de aprender o perguntar suficiente para poder executar essa tarefa. A outra questão é o foco. As pessoas reclamam muito de foco. Ah, não, me distraio muito fácil e etc. Existem técnicas para isso, aplicativos, inclusive, para ajudar na questão da concentração, do ritmo. Uma das técnicas que eu muito utilizo é a técnica de Pomodoro, em que eu defino 25 minutos. Durante 25 minutos não posso mexer nem no telefone, nem me desviar daquela tarefa. E quando a pessoa assustar, passado uns 15, 20 minutos, entras no ritmo e assustas, 1, 2, 3 horas passou e terminaste a tarefa. Mas aqueles primeiros 25 minutos é como se fosse um aquecimento, ou seja, é importante naqueles 25 minutos consciencializarmos o cérebro de que o foco, devemos terminar essa tarefa. E, ou seja, o comprometimento é que traz a motivação e não o contrário. Agora, focando já aqui nos gestores de negócios, né? O que é que acha que não pode faltar no perfil de um gestor? Quero me tornar um gestor de negócio. O que é que eu tenho que saber primeiro? O que é que deve saber primeiro? O fundamental. O fundamental. Bom, eu vou simplificar com o seguinte. Um gestor de negócios, o que ele deve saber primeiro é que pode aprender com tudo e com todos. Isso é o fundamental. Aceitar, aprender com tudo e com todos. E isso, consequentemente, vai permitir com que o gestor de negócios tenha um desempenho excelente. Aprender quando ser prudente, quando ser pragmático, quando arriscar, quando não Quando não arriscar. arriscar, não é? Exatamente. Perceber, sobretudo, que os melhores aprendizados são aqueles que vêm da queda. Mas é importante que a cada queda seja evitada, no caso se evita uma outra. Portanto, eu acho que isso é muito, a mentalidade é muito importante para que um gestor de negócios seja bom. Depois passamos para a parte técnica. Hoje em dia, um gestor pode ter muito conhecimento sobre liderança, sobre a própria gestão em si, mas nota-se cada vez mais que é importante ter também conhecimentos associados ao marketing, sobretudo nesta era das novas tecnologias, da inteligência artificial, das mídias sociais, dentre elas as próprias redes sociais. Portanto, ter pelo menos uma noção, ou seja, fora aquilo que é o teu conhecimento, aquilo que é a tua especialidade, ou seja, o profissional deve ter uma especialidade, que é algo em que ele consegue discutir de tu para tu com qualquer pessoa sobre este assunto, e deve ter, no caso também, algum conhecimento generalizado, que são conhecimentos extras que agregam valor àquilo que é a atividade
que ele está a desempenhar. E eu vou fechar aqui rapidamente com um exemplo. Uhum. Por exemplo, se a pessoa for jornalista, não significa que só deve saber língua portuguesa. Talvez, Exatamente. se souber inglês e francês, isso permita com que ela tenha acesso a outro tipo de conteúdo e isso enriqueça naquilo que é o papel, naquilo que é a profissão e o trabalho dessa mesma pessoa. É o tal dito dois em um, não é? Tem um Exatamente. jornalista que fala outras línguas, para que pagar um tradutor? Exatamente. Agora aqui, já sim, não é? São agora 16 horas e 50 e 49 minutos. 50 agora, 50 agora. Quais são os melhores investimentos para se fazer no segundo semestre ainda de 2023? Isso ou melhor, isso com muito dinheiro ou com pouco dinheiro? Segundo semestre, ok. Com muito e pouco dinheiro. Uhum. Com muito, tenho muito, o que é que eu tenho que fazer? Com pouco, o que é que eu Sim. tenho que fazer? Para aproveitar ainda esses mesitos que estão aqui a ser consumidos. Olha, pronto, eu sou muito. Hoje em dia, muita gente que investe em bolsas. Agora, a questão da Sonangol que vai vender obrigações, no caso. Uhum. Pronto, há vários investimentos nos produtos financeiros, no caso. Há muita gente a investir em produtos financeiros. Há algumas oportunidades dentro desse mercado. Dentre elas, aquilo que eu acabei de citar, a questão da Sonangol e vários outros produtos financeiros. Mas eu sou um bocadinho mais tradicional, eu sou comerciante e prestador de serviço, portanto, nessa altura, eu iria recomendar as pessoas a identificarem verdadeiras necessidades que há no mercado. Há uma coisa que eu vou falar há muita gente a entrar no táxi por aplicativo. Uhum. E há também os motoboys. Mas acontece que eles não têm um pensamento um bocadinho médio e longo prazo, no sentido de que eles têm uma oportunidade clara, por exemplo, de criarem uma empresa. Hoje em dia é muito simples, no guichê pode até criar online, criar uma empresa e estar a se pagar salário domiciliado num banco para gerar registro nesse banco e depois de 6 meses ou um mês ter a oportunidade até de receber um crédito para comprar uma moto e deixar de conduzir a moto do patrão, ou no caso de quem trabalha no táxi por aplicativo, comprar até o carro próprio e deixar de conduzir o carro do patrão e aumentar, obviamente, o seu rendimento. É algo que falta a muita gente, portanto, aí também há uma oportunidade. Os resultados não serão imediatos, mas serão muito bons a médio e longo prazo. Dentro de 6 meses a um ano, obviamente que isso dará um resultado, que é criar uma empresa, organizar-se, estudar e pagar salários domiciliados no banco. E são documentos fáceis de se fazer, folha de salário, essa coisa. A própria AGT, nos últimos anos, os seus profissionais têm tido muita paciência em explicar esses detalhes, como preencher aquelas folhas. Pronto, eu tenho um contabilista, mas ainda assim a preencher aqueles modelos para pagamento de imposto. Ou seja, hoje quando a pessoa cria uma empresa, só ter paciência de ir atrás de conhecimento e de quando chegar em casa fazer o fecho, controlar o que entrou, o que saiu, programar o pagamento de salários. Obviamente que há um conjunto de oportunidades que depois vão surgindo ali e obviamente que pronto, a coisa depois cresce. Outra oportunidade, bom, há muita gente que precisa de gestão de redes sociais. Eu falo um bocadinho da minha área. Não é algo difícil de se aprender. Há muitos cursos, desde o próprio YouTube. Eu, obviamente, que utilizo plataformas online pagas, mas tenho o LinkedIn, que é grátis, tem muitos cursos bons. Eu uso a domestica.org, que eu tenho 124 cursos na domestica.org. É um investimento que eu já faço há 2 anos. Ok. Mas são muitos cursos e são com profissionais de topo. Eu sou também designer gráfico, fotógrafo, e eu fiz um curso de criação de logotipo com um dos sócios da empresa que fez, por exemplo, o logotipo da National Geographic. Ou seja, há essa oportunidade das pessoas poderem aprender com profissionais de excelência através de formações online. Há também a Udemy,
onde eu fiz inclusive o curso de gestão de projetos por metodologias ágeis. E pronto, ao YouTube, conforme eu já disse, Daí a importância da sim, capacitação. Exatamente, a autocapacitação, ser autodidata hoje em dia é uma saída muito lucrativa. É necessário aprender alguma habilidade. Um outro negócio é a fotografia. Eu penso que as pessoas não têm noção, mas com um bom telefone as pessoas podem fazer dinheiro com fotografia, fotografando produtos. Há técnicas muito simples disto. A pessoa hoje tem o Canva, compra umas ring lights, compra cartolinas coloridas, pega no telefone e pode prestar esse serviço. Por exemplo, quem vende, vamos supor que eu venda cosméticos, então a pessoa pode fazer foto de cosméticos e cobrar por isso. Vai ao Canva, mete lá a foto da cartolina, o Canva vai lá fazer o corte automático, depois aprende um bocadinho como fazer um flyer ou um anúncio e a coisa anda. Há inclusive uma nova função no Canva que pegas a foto do produto, colocas e ele faz já o mock-up de tudo, ou seja, ele cria um conjunto de imagens, enquadra o produto num conjunto de imagens, ou o logotipo num conjunto de imagens em que a pessoa praticamente não fez nada, mas já tem uma lista de conteúdo pronto para ser divulgado nas redes sociais. Portanto, ser designer hoje é essencial. Não precisa ser um designer avançado, mas ter noções básicas sobre o design, redes sociais. Eu falo mais sobre questões a nível digital, é importante. A minha recomendação, para fechar pronto, eu alongo muito, é a agricultura. As pessoas e a pecuária, as pessoas, os jovens, sobretudo, há muitas oportunidades nessa área. Obviamente que não é uma atividade fácil, mas é uma atividade que ajuda e muito. Eu lembro-me quando tinha 18, 19 anos, eu tinha algumas galinhas poadeiras, as famosas galinhas poadeiras em minha casa, mas eu semanalmente tinha ovos. Portanto, eu não vendi os ovos, mas eu deixei de gastar para comprar ovos. Sim. No entanto, isso, querendo ou não, já chega a ser algo positivo e era algo de poucos custos, o que significa que há um monte de oportunidades. O próprio milho permite fazer a fuba de milho, permite fazer pipoca, há o milho próprio para isso, mas permite fazer um conjunto de coisas, permite com que as pessoas não passem fome. Até a própria quiçangua também. Exatamente, a própria quiçangua, em que e é um produto que em 3 meses, é um produto que em 3, 4 meses tu tens logo aí os resultados e podes fazer alguma coisa. Portanto, não trata-se muito de vender já, mas de reduzir os custos para que esses custos possam ser, esse dinheiro poupado pela compra de alimento possa ser canalizado para uma outra coisa. Portanto, eu aconselho assim os jovens a interarem-se mais sobre os programas de agricultura do governo. Temos o governo que temos, mas há instituições que estão verdadeiramente a trabalhar. Eu falo por experiência própria. Há várias fazendas, há cooperativas agora que estão inclusive a ser financiadas, não com aqueles milhões todos que todo mundo fica atrás, mas é importante saber que mais vale começar com pouco do que não começar. Esperar ter muito, não, vou esperar mais 1 milhão. Só tenho 500. Ei. Exatamente. Começa então, mesmo há assim. um conjunto de coisas pronto, estão a ser preparadas para isso. Então essas são as minhas recomendações. Boa. Agora o Clube da Misha. Eu ouvi, sim, Clube da Misha. Como é que funciona esse Clube da Misha? Bom, o Clube da Misha é uma empresa de comunicação e marketing, vamos assim dizer, e eventos corporativos. Prontos, há projetos novos que obviamente estão a surgir. Nós fizemos recentemente cobertura do evento da SADEC. Realizamos um evento que felizmente foi muito produtivo, em que conseguimos reunir no mesmo painel de debate
representantes do mais alto nível da Comissão do Mercado de Capitais, da Podiva, e inclusive de uma corretora, que é de uma corretora e de uma distribuidora de valores Sim, senhor. imobiliários. É mesmo rijo. Exatamente. Que é a maior, penso que nessa altura é uma das maiores no setor, e foi um debate muito produtivo, no sentido de que as pessoas não tinham noção do que é uma conta custódia, de como investir em bolsa, de como é o processo, e obviamente que não tinham noção dessa atualização que houve da lei, em que há essa transferência de serviços que sai dos bancos e passa a ser exclusivo para as distribuidoras e corretoras. No entanto, pronto, isso foi um dos últimos eventos, o último evento que nós realizamos. No final do mês de setembro iremos realizar o nosso evento tradicional, que é o evento de networking, onde reunimos gestores de muitas empresas, instituições, bancos. Já tivemos nossos eventos representantes do BNA, de seguradoras, e várias outras instituições de peso, e que tem sido muito frutífero, no sentido de que muitas vezes essas grandes instituições têm problemas em comunicar-se entre si, quando às vezes até precisam de um serviço ou de uma informação, então tem que passar aí por um protocolo, e que muitas vezes, quando os gestores comunicam-se, conversam num local confortável, seguro, oportuno, propício para o efeito, saem de lá muitos projetos significativos. Isso obviamente facilita a vida de quem lá participa. Isso não é exclusivo a essas empresas. Eu inclusive já participei, antes de ser parte do Clube da Misha, já tive a oportunidade de participar. Na altura eu estava como coordenador de projeto do Fórum Angola e Espanha. Então pronto, fui ao evento do Clube da Misha de Networking, e obviamente que de lá saiu. Mas falando o que é que o Clube da Misha faz: produz podcasts, produz conteúdos nas redes sociais, realiza eventos para várias instituições, e também faz gestão de marca. Tem algumas pessoas que recebem consultoria do Clube da Misha para vários assuntos ligados à questão da comunicação, e empresas também que recebem consultoria do Clube da Misha para determinados programas a nível de marketing e também promoção da imagem, que obviamente o Clube da Misha faz muito bem. Muito obrigada, Oriano Manuel. São agora 17h01 em todo o Espaço Nacional. Esta foi a nossa conversa de quinta-feira com Doutor Oriano Manuel. Oriano Manuel é o suficiente. Sou uma pessoa de trato fácil. Então... Sim. E coloca mesmo fácil nisso. Exato. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Na 100.5 FM. As portas desta rádio estarão sempre, mais sempre, aberta para o Clube da Misha. Vim com o Oriano Manuel, mas obviamente que o Clube da Misha também vem ser exatamente. Olha, foi um prazer mesmo. Vamos aqui já fechar a nossa conversa com o Oriano Manuel. De segunda a sexta-feira, com Márcia Fernandes. Este é o programa Urbano Online.